Mais uma vez, amigos, aos programas de estudo bíblico da Prophecy Odyssey. Hoje à noite continuaremos nosso estudo com uma lição muito importante sobre o espírito e o poder de Elias. Acho que vocês serão abençoados ao abrirmos juntos a palavra de Deus e aprenderão algumas coisas que mudarão sua vida. Quero sempre reservar um momento para dar as boas-vindas àqueles que sei que estão assistindo pela televisão. Este programa está sendo transmitido ao vivo pela 3ABN, bem como pelo Hope Channel, Good News Network, Roku, YouTube, Facebook e todos os diferentes Instagram. As pessoas estão transmitindo esse programa de todas as formas possíveis em todo o mundo. Sei que ele está sendo transmitido por cerca de 20 satélites no momento e em 15 idiomas. Portanto, queremos cumprimentar a todos, mas agradecer especialmente ao nosso público local da cidade de Nova York. Somos muito gratos por vocês estarem aqui e por fazerem parte do público do estúdio ao vivo. Não poderíamos fazer isso, sabe? Já preguei em estúdios antes, onde não se tem nada além das câmeras. Não é nem de longe tão emocionante quanto ver o rosto de vocês significa muito. Por isso agradeço muito por terem vindo. Gostaria de fazer uma pausa e sei que isso vai atrasar um pouco o programa, mas peço que orem por nossos amigos que estão na costa do Golfo neste momento. Sabemos pelas notícias que um furacão muito forte chegará em breve, se já não estiver chegando, à costa na parte norte da Flórida. Sabe, não é a primeira vez que fazemos um programa como esse e um furacão nos atinge. Às vezes fico imaginando se o diabo está por trás disso, tentando distrair as pessoas. E o Senhor pode usar isso porque todo mundo se agachou sem nada para fazer, a não ser assistir. Programação religiosa e orar. Então, quem sabe, Deus pode fazer com que as coisas contribuam para o bem. Amém. Temos um estudo hoje à noite. O estudo desta noite, como mencionado, é a lição número 6, que trata do espírito e do poder de Elias. Queremos que vocês saibam que elas estão disponíveis. Eu as tenho na tela. As escrituras estarão na tela. Vocês podem fazer o download das lições no site. Nosso público de Nova York está recebendo cópias gratuitas das lições. Nós até lhes damos as respostas, porque quando terminarem vocês podem pegar essas coisas e estudá-las. Portanto, nosso assunto de hoje trata de algo que pode surpreendê-los. Estamos falando sobre o assunto do compromisso com Cristo, de fazer um convênio com Cristo. E você está pensando, o que isso tem a ver com profecia? Bem, a Bíblia nos diz que o maior dos profetas foi Elias. E a última profecia no Antigo Testamento diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Depois, no Novo Testamento, começa-se a falar de João Batista. Agora é interessante, tanto Elias quanto João Batista fizeram milagres no Rio Jordão. O Rio Jordão é interessante porque me lembro de ter lido na Bíblia sobre o Rio Jordão antes de ir a Israel. E na minha mente, sabe, eu vi o Missouri e o Mississippi. E você lê sobre o Nilo, esse rio enorme. E então você vai para o Amazonas, sabe, com quilômetros de largura. E então você olha para o Jordão e pode jogar uma pedra sobre ele. Mas é um rio incomum por vários motivos. Não é muito longo, não é muito largo. Acho que tem cerca de 156 quilômetros de comprimento. Mas é um rio, um dos poucos rios que de fato fornece água para 2 mares. Normalmente são necessários muitos rios para abastecer um mar. O Rio Jordão abastece 2 mares. E é o rio mais baixo do mundo. É considerado um rio sagrado para as 3 principais religiões do mundo. Não apenas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, por causa dos eventos que ocorrem nele. E há vários milagres que aconteceram no Rio Jordão e ao redor dele. Um deles foi o de Elias, que bateu no rio com sua túnica e o rio se abriu e ele atravessou. É claro que o rio se abriu quando os filhos de Israel o atravessaram e entraram na terra prometida. A propósito, todo mundo precisa atravessar o Jordão. Se você já cantou em um hinário, notará quantas vezes os autores dos hinos falam sobre o Rio Jordão. E então chega João Batista, no espírito e poder de Elias, de acordo com o anjo. E é ele quem anuncia Jesus. E Jesus diz que João Batista é o maior dos profetas.
Ele não faz descer fogo do céu como Elias. Ele não ora e para de chover, porque ele é o maior dos profetas. Bem, vamos falar sobre isso, mas está relacionado ao tema de seu ministério. Ele é chamado de João o quê? O Batista. Sabe por que acho que isso é importante? É porque, como mencionei, a última profecia do Antigo Testamento diz: estou lhe enviando Elias, o profeta. Então você vira a página do Novo Testamento e ele fala sobre esse nascimento milagroso. Esse casal de idosos tem um menino chamado João, que é cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. E o anjo diz que ele sairá no Espírito e no poder de Elias. E há muitas semelhanças entre João Batista e Elias. Ambos eram ousados, levavam uma vida santa, nenhum deles era casado. Trouxeram grande avivamento. Eles até se vestiam da mesma forma, apesar de estarem separados por cerca de 700 anos. Diz que usavam uma roupa de camelo com um cinto de couro. Fizeram muito trabalho no deserto. Eram muito ousados na pregação aos reis. Elias disse a Acabe: estou lhe dizendo para reunir todo o Israel, e foram seus pecados que causaram essa fome. E João Batista disse a Herodes: você não deveria se casar com a mulher de seu irmão. E ele perdeu a cabeça por causa disso. Eles eram destemidos. E a Bíblia diz que a obra de João Batista, de certa forma, foi maior do que qualquer outra obra. João Batista não deu muitas profecias, mas uma profecia ele deu. Ele disse: o trabalho que estou fazendo não é tão importante. Aquele que está vindo, eu os batizo com água. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu não sou digno de levar suas sandálias. Ele aumentará, eu devo diminuir. Essa é a extensão de sua profecia. O restante foi um ensinamento sobre arrependimento. Ele disse: arrependam-se e sejam batizados, pois o reino dos céus está próximo. E as primeiras palavras que Jesus começou a falar quando começou a pregar foram: arrepender-se e sejam batizados, pois o reino dos céus está próximo. O Novo Testamento começa e termina com o tema do batismo. Pastor Doug, fui a um seminário sobre profecias. É isso mesmo. E esse é um assunto de profecia. E a razão pela qual o injetamos onde o fazemos é que estamos agora no limiar de alguns assuntos muito pesados. E faremos um apelo hoje à noite aos que estão aqui e aos que estão assistindo para que tomem a decisão de entregar sua vida a Jesus. Porque se você não entregou sua vida a Jesus, se não está abrindo seu coração à sua palavra, Cristo disse: as palavras que eu lhes digo são coisas espirituais que se discernem espiritualmente. E os sábios entenderão, e o Espírito Santo os ensinará. Se você ainda estiver se rebelando em seu coração contra Deus, então não entenderá. Mas se você se submeter ao Senhor, essas coisas vão se revelar a você, e isso vai incendiar sua vida de uma maneira boa. Então vamos começar nossa lição. Você entenderá mais à medida que avançarmos com essas perguntas. Número 1, que profeta do Novo Testamento veio no espírito e no poder de Elias? A propósito, a palavra Elias significa meu Deus é Jeová. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se você estiver disposto a recebê-la, e este é Jesus falando, é Ele é Elias que estava para vir. E você leu em Lucas capítulo 1, versículo 17, ele irá adiante dele em espírito. E o anjo está dizendo isso a Zacarias. Ele, seu filho, esse bebê milagroso, irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. A palavra é um pouco diferente da que você encontra em Malaquias. Preparar um povo preparado para o Senhor. Agora, quantos aqui acreditam na vinda do Senhor? Qual foi a obra de Elias e João Batista? Preparar um povo preparado para o Senhor. Agora, para que vocês entendam, quando os líderes religiosos foram até João e ele estava batizando, eles disseram: você é Elias? E ele respondeu que não, mas quando perguntaram a Jesus, Jesus disse: sim, ele está no espírito e no poder de Elias. Porque João disse não, João Batista disse não, e Jesus disse sim, porque eles estavam fazendo perguntas diferentes. Os líderes religiosos estão se perguntando: você é a ressurreição ou reencarnação de Elias? E ele disse que não. E Jesus disse: ele é aquele que está vindo em espírito.
Agora, quem foi o primeiro que veio no espírito e no poder de Elias? Veja se você conhece sua Bíblia. Eliseu, o servo de Elias, segue Elias através do rio Jordão. E Elias diz a Eliseu: o que posso fazer por você antes de ser levado para o céu? Ele diz: dê-me uma porção dupla de seu espírito. Ele disse: se você me vir quando eu estiver subindo, assim será para você, mas senão você não receberá. Disse: bem, eu não vou tirar os olhos de você. E diz: e desceram carros de fogo e arrebataram a Elias. E ele foi para o céu em um carro de fogo. E Eliseu viu isso, e o espírito de Elias veio sobre Eliseu. Agora, Eliseu não é uma ressurreição de Elias, ele está recebendo o espírito de Elias. Assim também, João Batista não foi uma ressurreição de Elias, ele recebeu o mesmo batismo do Espírito. E da mesma forma que Elias foi e ensinou todos os filhos dos profetas, e depois subiu ao céu milagrosamente, e o Espírito Santo caiu sobre Eliseu, Jesus, após a ressurreição, apareceu aos apóstolos, ensinou-os, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo no Pentecostes, amém? E Deus vai fazer isso de novo, porque ouçam o que Jesus disse. Quando eles estavam perguntando sobre João Batista, Jesus disse: eles estão dizendo, Elias veio em espírito e poder? Jesus disse: Elias virá. Isso foi depois de João Batista ter sido decapitado. Ele disse: Elias virá, e Elias já veio. Portanto, a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor ainda é futura. E haverá um derramamento do Espírito de Deus sobre o povo de Deus novamente, antes da segunda vinda. Da mesma forma que João Batista preparou as pessoas para a primeira vinda de Jesus, Deus vai encher as pessoas com o Espírito e o poder de Elias para preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Você consegue ver por que esse é um assunto de profecia? Você consegue ver por que precisamos ser batizados no Espírito Santo? E precisamos entender o que é a obra de Elias. Pergunta número 2. Para qual ministério especial João, ou seja, João Batista, foi escolhido? Você leu em Mateus capítulo 3, versículos 1, 5 e 6. Naqueles dias, João Batista, digam-no comigo, veio pregando no deserto da Judéia e Jerusalém. Toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão foram ter com ele e foram batizados por ele no Jordão. Por que o Jordão? O Jordão é o rio mais baixo do mundo, não é o rio mais limpo. Naamã, o general sírio, estava cheio de lepra. A menina judia, que havia sido capturada pelos sírios. Ela ouviu a história de Eliseu. Ouviu como Marião havia sido curada da lepra. Ela disse à sua senhora: se meu senhor, o general Naamã, estivesse com Eliseu, o profeta, Eliseu poderia curá-lo de sua lepra. Naamã desce desesperado para ser curado, porque a lepra não tem cura, é uma sentença de morte. Ele desce a Israel e acaba encontrando Eliseu, o profeta, e Eliseu diz: vá se lavar no rio Jordão 7 vezes e você será curado da sua lepra. Primeiro, ele fica com raiva, não quer fazer isso. Ele diz que os rios de Damasco são mais limpos do que todas as águas de Israel, o que é verdade. Mas Deus disse: quero que você vá para o Jordão. Esse é o rio onde Jesus seria batizado. É o rio que Deus dividiu para os filhos de Israel. É o rio que se abriu para Elias. Ele se dividiu novamente para Eliseu. É um rio de milagres. E assim, os servos de Naamã finalmente dizem: não seja teimoso, Senhor. Se ele tivesse lhe pedido para matar 100 soldados, você o teria feito. Mas ele diz: lavem-se e fiquem limpos. Então ele tira a armadura e Naamã, o leproso, com sua lepra, desce no Jordão lamacento. Ele se humilha. O arrependimento deve vir antes da purificação. Ele se humilha. Todos os soldados viram sua lepra. Ele se molha uma vez, 2 vezes. E toda vez que ele note que nada aconteceu, mas toda vez que ele desceu, ele estava se humilhando. O rio mais baixo, aquele que se humilha, será exaltado. Ele desceu pela 7ª vez e algo aconteceu. De repente, os dedos das mãos e dos pés que lhe faltavam e a carne que havia sido destruída e devastada pela lepra foram restaurados.
Não apenas foi restaurada, mas a Bíblia diz que sua carne voltou a ser como a carne de uma criança. Leia sobre isso no capítulo 5 do 2 Reis. Ele ficou com pele de bebê. Você nasce de novo. Ele saiu da água pulando, gritando, se esparramando e louvando a Deus. Isso aconteceu no Rio Jordão. O Jordão, João Batista é enviado ao Jordão porque é um símbolo de purificação da lepra do pecado. Então, esse profeta, começa seu ministério. As pessoas se humilham, se arrependem para aceitar Jesus. E elas foram batizadas por ele no Jordão. Número 3. Que verdade bíblica essencial é simbolizada pelo batismo? O batismo é um símbolo de algo. Resposta a Mateus novamente 3. Naqueles dias João Batista veio pregando. Eu já li isso para vocês. Número 4. E queremos ir de acordo com a Bíblia. Quantos tipos diferentes de batismo são aceitáveis? A Bíblia diz que há um só Senhor, uma só fé. Quantos batismos? Um só batismo. Agora há uma verdade. Há uma verdade na qual somos batizados. Há um único Espírito verdadeiro de Deus. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito são um. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Deus está perfeitamente unido. Há muitas verdades diferentes. A propósito, sei que há muitas denominações diferentes no mundo de hoje. Você sabe que essa não é a vontade de Deus? Jesus disse: todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Quantos grupos existirão quando Jesus voltar? Marca da besta, selo de Deus, perdidos, salvos, cabras, ovelhas. Caminho estreito, estrada larga, contra Jesus. Sabe o que vai acontecer? Deus tem pessoas boas em muitas igrejas, você concorda? Haverá um abalo no mundo, um grande período de angústia. As pessoas voltarão para suas Bíblias, elas ouvirão mensagens como esta. Jesus disse: tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco. A elas também devo chamar, João capítulo 10. E haverá um rebanho e um pastor. E haverá um só rebanho e um só pastor, e basearemos nossos ensinamentos em uma só Bíblia e uma só verdade. Agora, há muitas divisões neste momento e essa não é a vontade de Deus. O diabo vem para dividir. Jesus quer que sejamos unidos, mas não apenas por uma questão de unidade, mas unidos na palavra. Você sabe quantas coisas diferentes são chamadas de batismo? Elas não são batismo. Há algumas pessoas que dizem: você pode fazer 1.800, nós o batizaremos pelo telefone. Isso é chamado de método de lavagem a seco. E algumas igrejas, elas borrifam pétalas de rosa, e outras dizem que são apenas algumas palavras que são ditas. Algumas batizam de frente 3 vezes, uma vez para o Pai, uma vez para o Filho, uma vez para o Espírito Santo. Algumas pessoas dizem que tudo o que é necessário é o batismo do Espírito Santo. Você não precisa do batismo na água. Há todas essas ideias diferentes sobre o que é o batismo, mas a Bíblia diz que há o quê? Faz diferença se fizermos as coisas à maneira de Deus? Sim. Importa. De fato, fazer as coisas da maneira errada pode ser um sacrilégio. Ouvi falar de um pastor que disse à sua igreja: bem, o batismo é um símbolo, e é verdade, é um símbolo. A água em um batistério é H2O. E sabe, é uma cerimônia, mas é uma cerimônia muito importante, com significado. E eu ouvi falar de um pastor que disse à sua congregação: bem, é apenas um símbolo, então vamos fazer um batismo. Não, ele disse que como a comunhão é apenas um símbolo. Ele disse que esta semana para a comunhão, em vez de termos o pão sem fermento e o suco de uva não fermentado, vamos ter Big Macs e Coca-Cola. Agora, quantos concordariam que há algo realmente errado nisso? Mas você sabe, há pessoas que dirão que isso não importa, desde que você seja sincero. Não, importa sim. E a forma como você é batizado é importante. Você quer seguir o exemplo de Jesus, amém? Muito bem, pergunta número 5. Jesus é o nosso exemplo. Como ele foi batizado? Um cristão é um seguidor de Cristo. O que Jesus fez? O texto diz que Jesus veio e foi batizado por João no Jordão. Para começar, notamos que ele precisa de um rio, portanto há muita água ali. E o que está surgindo imediatamente? Da água. Para sair da água, você precisa fazer o que primeiro? Descer na água. A palavra batismo, uma das senhoras na entrevista acertou. A palavra batismo, batizo, é uma palavra grega.
significa imergir, submergir, cobrir, enterrar. Significa que a velha vida é lavada, cada pedaço dela surge novo. Você está completamente imerso, completamente lavado, completamente enterrado. Você se torna novo. Jesus fez isso como um exemplo para você e para mim. Jesus se batizou para lavar seus pecados? Não, ele disse, estou lhe dando uma nova vida. Estou lhe dando o exemplo de que você deve fazer como eu fiz. E ele saiu da água. João batizava no Jordão. Se tudo o que ele precisava era de algumas gotas de água, poderia ter batizado com um cantil em qualquer lugar. Poderia ter batizado em Jerusalém, em uma fonte. Mas a Bíblia diz que ele precisava de um rio. Número 6. Como Filipe batizou o tesouro da Etiópia? Alguns de vocês se lembram da história de Filipe, um dos evangelistas que começou como diácono. Ele se tornou um evangelista. O Espírito Santo o enviou aos desertos e lá havia um tesouro etíope muito poderoso e bem-sucedido para Candace, a rainha da Etiópia. Mas ele era um crente em Jeová. Ele tinha as escrituras judaicas. Ele tinha ido à festa para adorar a Deus. Ele estava voltando da festa. Talvez fosse o Pentecostes. Ele estava voltando e andando em sua carruagem estava lendo o profeta Isaías sobre o Messias. Na verdade, ele estava lendo as profecias sobre o sofrimento do Messias. Sofrimento do Messias. E Deus disse a Filipe, vá para o deserto. Ele vai para o deserto e esse cara está passando na estrada. Ele estava lendo o rolo e Filipe disse, você sabe o que está lendo? O homem disse, seria de grande ajuda se alguém pudesse me ajudar a entender. Ele disse, bem, eu posso. Acontece que eu sei o que esse versículo significa. E ele começou a falar e é o primeiro caroneiro da Bíblia. Ele o convidou para subir na carruagem. E eles viajaram juntos e ele começou a pregar sobre as profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus, incluindo a profecia de Isaías. E o coração do homem começou a arder dentro dele. E ele disse, esta é a verdade. Jesus era o Messias. Eu ouvi falar dele e ele disse, eu quero ser batizado. Eles entenderam o ensinamento do batismo e estão passando pela água. Agora, eles poderiam estar querendo dizer que estavam passando por alguns riachos que desaguam no Mediterrâneo. Pode ser que eles não estivessem muito longe do oceano. Você sabia que a Bíblia diz que você pode ser batizado no oceano? Você pode ser batizado em um rio, você pode ser batizado em um lago, você pode ser batizado em um batistério, mas precisa ser imerso. E ele diz, aqui está a água. O que está me impedindo? Filipe disse, se você crer de todo o coração, pode crer na Bíblia. Acreditar na Bíblia. E observe o que ela diz aqui em Atos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Espero que você leia tudo. É uma ótima história. Tanto Filipe quanto o eunuco desceram à água e ele os batizou. Agora, quando eles saíram, é bastante claro que eles estavam sendo imersos. Ele desceu à água, ele saiu da água. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Esse é o primeiro exemplo bíblico de alguém sendo transportado de um local para outro. Agora pensem como o batismo deve ser importante para Deus. Deus diz a Filipe para ir ao deserto para que ele pudesse pregar a esse homem e batizá-lo. O Evangelho de Marcos começa com o batismo. O Evangelho de João começa com o batismo de João Batista. O Evangelho de Mateus termina com o batismo. Ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as. Se os evangelhos começam e terminam com esse assunto, então você acha que ele é importante? Deus quer que assumamos um compromisso com ele. O batismo é tão importante para um cristão quanto um casamento é para um matrimônio. E vamos destacar isso. É a aliança que você faz onde você a encontra. As pessoas dizem sim, um dia desses acho que gostaria de ser um cristão. Sim, um dia desses sim. Eu meio que acredito nisso em meu coração. Você é cristão? Sim, talvez. As pessoas não sabem. Quero dizer, as pessoas dizem, você é casado? Não sou, talvez poderia ser. Estou chegando lá. Não, quero dizer, você teve a cerimônia. Você é casado ou não. Certo? Você toma uma decisão. E há certos direitos e privilégios que vêm depois do casamento, pelo menos costumava ser assim. Você pode dizer amém? Que você não tinha antes. E Deus está oferecendo certo poder. Você sabe que a Bíblia diz, arrependa-se e seja batizado e você receberá o dom do Espírito Santo, Atos capítulo 2, para as promessas a você e a seus filhos e a todos quantos o Senhor Deus chamar. Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu como uma pomba. Se você vai conseguir viver a vida cristã, preparar-se para a segunda vinda, entender as coisas que estamos ensinando, você precisa do Espírito Santo, porque as coisas espirituais, disse Jesus, são discernidas espiritualmente. Cristo disse, as palavras que eu lhes digo são espírito e são vida.
Não se trata apenas de tinta preta em papel branco, amigos. Há um poder vivo na palavra de Deus. E se você assumir um compromisso, diga: Senhor, quero segui-lo. Ele diz: então você entenderá, se você estiver disposto. Número 7. Que outras verdades são transmitidas e simbolizadas pelo batismo? Resposta: portanto, somos sepultados com Ele. Portanto, é um símbolo da morte. Somos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Assim como Cristo foi, o quê? Ressuscitado. Representa uma ressurreição dentre os mortos pela glória do Pai. Mesmo assim, devemos andar em novidade de vida. Então, quantos de vocês já viram um batismo bíblico por imersão? É claro que isso é o que os batistas praticam, e muitas igrejas praticam o batismo bíblico, em que o ministro, em alguns casos, o ancião, oficia e abaixa a pessoa brevemente. Ela é imersa. Eles a trazem de volta para cima. É um símbolo de purificação. É um símbolo de novo nascimento. Sabe quando você está debaixo d'água, você prende a respiração por um minuto, um momento. Não mantemos as pessoas submersas. Uma história rápida. Um amigo estava me contando que no norte da Califórnia ele estava batizando. Um senhor espanhol o procurou e disse: sim, eu preciso ser batizado. Vivi uma vida muito ruim. Então ele foi batizado em um lago e a família estava na margem, uma grande família assistindo. Ele entrou um pouco na água, que era profunda o suficiente para que ele pudesse ser batizado. E pouco antes de ser batizado, ele disse: pastor, preciso que o senhor me faça um favor. Ele disse que eu estava vivendo para o diabo. Ele disse: quando o senhor me batizar... Ele disse: me segure por um minuto. Ele disse: não se preocupe. Ele disse: você sabe, eu nado, posso prender minha respiração por muito tempo. Ele disse: eu só quero fazer uma pequena oração enquanto estou embaixo d'água. E, é claro, ninguém na família sabia que isso ia acontecer. Então o pastor disse: sim, quando eu terminar de orar, vou apertar sua mão. E ele disse: sim, me levante. Então o pastor, você sabe, ele disse: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele o colocou para baixo. E a família na praia, eles estavam como se estivessem indo. Você pode. Não quero menosprezar a importância, mas a vida é interessante. Os anjos riem, eu acho às vezes, amém. Então ele terminou, ele apertou sua mão, ele o levantou novamente. Mas ele sabia, ele entendia. Aqui? Quando um bebê nasce, você já esteve em um parto em que estavam tentando fazer o bebê respirar. E ele respira pela primeira vez. E é um sinal, e o bebê chora e respira, e todos dizem: louvado seja Deus, nova vida. Ele está respirando por conta própria. E isso representa a morte da pessoa velha e o nascimento de uma nova pessoa. Portanto, não é apenas uma ressurreição, é como um novo nascimento, nascer de novo. Número 8, qual a importância bíblica do batismo? Já falei sobre isso, mas vamos dar uma olhada em alguns dos versículos. Essas são as palavras de Jesus. João capítulo 3, versículo 5. Cristo disse que a menos que alguém nasça da água e do Espírito, ele o quê? Não pode entrar no reino dos céus. Quantos querem entrar no reino dos céus? Agora você precisa nascer do Espírito. E muitos pastores saem e batizam as pessoas. Eles voltam e alguém pergunta: quantos foram batizados? Eles nunca dizem quantos nasceram do Espírito. Mas você precisa de ambos. Agora, nascer da água está se referindo ao batismo na água. Há algumas igrejas que dizem que isso significa que quando uma mulher está grávida e a água rompe, você nasce da água. E dizem que isso é nascer da água, mas isso seria... Por que Jesus diria isso? Todo o contexto disso está em João Batista e no batismo de pessoas. Quero dizer... Bem, deixe-me ver. Quantos de vocês nasceram de uma mulher? Só para checar. Hoje em dia, você sabe, há muitas coisas acontecendo que eu não entendo, mas eu quero dizer, na velha escola todo mundo nasce de uma mulher. Então por que Jesus diria, a menos que você seja nascido de uma mulher e nascido do Espírito? Bem, a primeira parte é fácil, certo? Ele não está falando sobre nascer da mulher. Ele está dizendo que, a menos que você seja nascido da água, o batismo é uma escolha sua. Você pode escolher ser batizado. E nascido do Espírito, Deus escolhe quando derramar o Espírito. E a menos que você tenha ambos. Agora deixe-me explicar isso. Algumas pessoas são batizadas com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Você já leu Atos capítulo 10? Cornélio e sua família? A pregação de Pedro?
e o Espírito Santo cai sobre seus soldados italianos, seus servos e seus gentios, o Espírito Santo cai sobre eles. E Pedro diz: nossa, vocês estão se adiantando. Vocês também deveriam ser batizados na água. Jesus é batizado pelo Espírito Santo na água ao mesmo tempo. Os apóstolos são batizados por João Batista, mas não são batizados pelo Espírito Santo até o Pentecostes. Portanto, Deus escolhe quando isso vai acontecer, mas é bom que seu coração esteja aberto para isso. E mais uma coisa sobre o batismo do Espírito, ou talvez mais duas coisas. O Espírito Santo vem em diferentes graus. Todos vocês têm o Espírito Santo neste momento, ou não estariam aqui. O Espírito Santo convence os pecadores de seus pecados. O Espírito Santo trabalha em seu coração para guiá-lo, mas há um sentimento especial do Espírito Santo que vem. E Deus, quando você decide viver a vida cristã, você precisa de mais poder. É porque você está em território inimigo, certo? Deus não vai dar armas aos seus inimigos, Ele dá armas aos seus aliados. Assim, quando você entrega a sua vida ao Senhor, Ele promete um enchimento especial do Espírito. E Deus dá mais do Espírito quando você precisa de mais ajuda. Alguns de vocês estão dizendo: não sei como vou sobreviver nos últimos dias, não tenho fé suficiente. Bem, você ainda não precisa dela, mas quando chegar lá, Ele a dará a você. Amém? Jesus diz: basta ao dia o seu mal. E assim, Deus, onde abunda o pecado, abunda a graça. Deus lhe dará mais quando você precisar de mais. Por que Ele derramou o Espírito Santo no Pentecostes? Porque Jesus disse: quero que vocês vão ao mundo. Eles precisavam de um batismo do Espírito Santo de uma maneira especial. Muito bem. Um pouco mais eu lhe disse um versículo. Aqui está outro. Qual é a importância dele? Marcos capítulo 16, 16. Jesus falando aqui: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Haverá algumas pessoas no céu que sabiam sobre Jesus, mas não foram batizadas. Essa é uma pergunta para amanhã à noite. Não vou responder agora. Diga à senhora Bachelor: escreva isso, Karen. Alguém vai escrever isso. Envie isso. Muito bem. Número 9. Que cerimônia abençoada pode ser comparada ao batismo? A Bíblia diz para todos vocês, isto é Gálatas 3, 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. A Bíblia frequentemente o compara a um casamento em que a noiva coloca suas vestes nupciais. Agora, essa é uma analogia perfeita, e deixe-me explicar por quê. Às vezes uma pessoa vem até mim e diz: Pastor Doug, sabe, estou lutando contra o tabagismo agora, mas acho que se o Senhor me batizasse, eu poderia parar. E eu digo: não, Deus lhe dará o Espírito Santo para parar. Antes, eles foram até João Batista, perguntaram: o que precisamos fazer? Ele disse: tragam frutos, carne para o arrependimento, e então eu os batizarei. O arrependimento e o afastamento do pecado acontecem primeiro. O que você acha? Essa é uma pergunta especialmente para as moças, porque elas a entendem imediatamente. É se um rapaz com quem você está saindo, supondo que você não seja casada, chegar para você e disser: eu a amo e gostaria de me casar com você, e acho que se você se casar comigo, eu poderia parar de sair com as outras garotas. Quantos de vocês aceitariam essa proposta? Você é louco, você precisa começar a sair com elas primeiro. Portanto, pare de namorar o diabo antes de ser batizado. Deus quebrará as correntes e o libertará. Você se arrepende, abandona seus pecados e então você vem e é batizado. Amém? Então eu conheço pessoas e elas dizem: sabe, eu li sobre o batismo, é claramente bíblico. Não tenho certeza se quero seguir Jesus, mas acho que se você me batizasse, eu o amaria. E isso é como um cara que chega para uma garota e diz: sabe, eu ainda não a amo de verdade, mas se nos casarmos, acho que isso vai acontecer. Como se a cerimônia de casamento fosse fazer a diferença. A cerimônia de batismo não vai fazer com que você ame Jesus. Já vi pessoas saírem da água após o batismo e estarem sorrindo de orelha a orelha e pulando para cima e para baixo porque sua fé, elas sabem que seus pecados foram lavados. Elas sabem que têm vida eterna. Elas definitivamente sentem algo por causa de sua fé, não por causa da água. Está vendo? E assim é como o casamento. O casamento é um pacto. E quando duas pessoas se casam, elas têm direitos especiais. Vocês podem dar as mãos, abraçar-se e beijar-se um pouco. Não faça isso em demasia. Ou você sabe, a mãe natureza se deixará levar. Hoje em dia vamos encarar os fatos, amigos. A moral não é a mesma. Antigamente, na televisão, Lucy e Daisy dormiam em camas separadas.
Quero dizer, as coisas eram diferentes. Agora o sexo é como um aperto de mão na televisão. Portanto, Cristo disse que nos últimos dias o amor se esfriaria, mas costumava ser que não se tinha certos direitos até que se fizesse a aliança e a cerimônia, que geralmente era pública. Eu já fui a países onde, se você for batizado em público, será morto. Já estive em países onde é preciso fazer isso com algum sigilo ou você será executado. Mas, na maioria dos casos, você quer que seu casamento seja público. Senhoras, o que vocês achariam se um cara chegasse para você e dissesse: sabe, eu a amo e gostaria de me casar com você, mas temos que contar isso a todo mundo? Essa não seria uma proposta duvidosa? Você diria: você não está querendo contar para todo mundo? Karen ficou chateada comigo porque convidei todo mundo para o nosso casamento. Ela disse: sabe, temos que pagar por isso? Eu estava tão empolgado, eu disse: ei pessoal, vamos lá. Eu fui a todas as minhas reuniões evangelísticas e convidei todo mundo para o nosso casamento. Fizemos um grande casamento. Foi caro também. Então você sabe, mas você quer que as pessoas saibam porque você ama alguém, certo? Número 10. Qual foi a ordem que Jesus deu ao seu povo pouco antes de subir ao céu? Era uma prioridade. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual a importância do batismo para Jesus? As últimas palavras de Cristo ao subir ao céu são: ide, ensinai e batizai. A propósito, você precisa saber tudo antes de ser batizado? Você nunca estará pronto. Porque você precisa saber tudo sobre uma pessoa antes de se casar? Mas você deve saber alguma coisa, certo? Há um risco, sabe? Algumas pessoas esperam até saberem tudo, nunca pedem em casamento e as moças dizem: olha, estamos namorando há 6 anos, ou você se dedica a isso, ou eu vou embora, certo? Eu quero dizer, em algum momento você tem que dizer, e ele vai, mas estou esperando para conhecê-lo um pouco melhor. Não, você sabe. Quanto tempo isso leva? Então vai chegar um momento em que você meio que sabe, mas não quer ser como sabe. Dennis Rodman se casa em Las Vegas e olha para a pessoa e diz: quem é você? Nós nos casamos ontem à noite. Esses casamentos não são muito bons, certo? Portanto, você precisa conhecer os ensinamentos fundamentais da Bíblia. Porque Jesus disse: vá, façam discípulos, batizando-os, ensinando-os a observar todas as coisas que eu lhes ordenei. Portanto, há um ensino posterior também. Continuamos a vir à igreja, continuamos a aprender, amém? Quantos aprenderam algumas coisas sobre seu cônjuge depois de se casarem? Quantos ficaram surpresos? Eu ainda digo coisas que Karen disse, eu não sabia disso. Número 11. E que qualificações bíblicas devem preceder o batismo? Então, quais são as coisas que você precisa saber antes do batismo? Bem, aqui está uma lista. Acho que meu slide saltou. Você quer entender os ensinamentos de Jesus. Agora, espere, você sabe. Provavelmente a esta altura eu deveria dizer algo. Há muitos cristãos queridos por aí que confundem dedicação de bebês com batismo. E batizam bebês. Jesus foi dedicado como um bebê, mas foi batizado por sua escolha quando adulto. Quando olharmos para essa lista, quero que me diga se um bebê é capaz de tomar essas decisões. E talvez eu até tenha os 2 que aparecerão aqui em cima, e você poderá ajudar a descobrir isso. Muito bem, em primeiro lugar, você precisa entender os ensinamentos de Jesus. Can, onde está o bebê? Aqui, um bebê pode entender os ensinamentos de Jesus? Não. Isso significa que esses são ensinamentos fundamentais. O capítulo 16 de Marcos diz que você deve crer. Você pode acreditar nos ensinamentos de Jesus se for um bebê? Não, Jesus foi batizado aos 30 anos. É claro que ele entendia os fundamentos da fé judaica. Você precisa se arrepender de seus pecados. Um bebê tem pecados dos quais se arrepender? Não, um bebê não pode se arrepender de pecados. Resposta D. Você deve estar disposto a confessar seus pecados a Deus. Arrepender-se e confessar. Um bebê confessa seus pecados? Não. Resposta E. Você deve acreditar de todo o coração nesses ensinamentos. Um bebê pode crer de todo o coração? Não. E você deve aceitar Cristo como seu Salvador pessoal e desejar experimentar um novo nascimento. Bem, o bebê acabou de nascer. Ele ainda não se acostumou com o primeiro nascimento, muito menos com um segundo nascimento.
Sabe, alguém disse uma vez, a menos que você nasça. Não, a menos que sim. A menos que você nasça 2 vezes, você morrerá 2 vezes. Você precisa do nascimento físico e do nascimento espiritual. Caso contrário, você terá a segunda morte, certo? Se você nascer apenas uma vez, morrerá 2 vezes. Portanto, você não quer ter a segunda morte. Se você não quer a segunda morte, precisa nascer 2 vezes. Tudo. Certo? Vamos continuar com a pergunta número 12. Qual foi a origem de todas essas formas falsificadas de batismo? Então, novamente, não estou tentando criticar. Alguns de vocês foram batizados quando bebês e seus pais se conheceram bem e provavelmente foi uma experiência espiritual adorável. Mas, biblicamente, não é batismo, é uma dedicação. Está claro? Jesus, quando bebê, foi dedicado e, especialmente no caso dos meninos, eles eram circuncidados e dedicados e às vezes havia um sacrifício que acompanhava isso e a mãe passava por uma purificação quando trazia o menino e por outra um período de tempo diferente para uma menina, mas era quando eles recebiam seus nomes e era uma ocasião especial, mas não é batismo. De onde vieram essas outras formas? Por deixar de lado o mandamento de Deus, você mantém a tradição, o quê? E são tradições criadas pelo homem. Jesus disse que as pessoas estão deixando de lado os mandamentos de Deus para seguir tradições. Marcos 7, versículo 8, e em vão, você sabe o que significa vão? É um desperdício. Em vão me adoram, ensinando doutrinas. Dizem que é uma doutrina, mas nada mais é do que o quê? Os mandamentos dos homens, mandamentos criados pelo homem. Deus não quer que sigamos os mandamentos criados por homens, mas que sigamos-o assim, diz o Senhor em sua palavra. Agora, apenas um pouco de história, caso você esteja interessado, quantos já ouviram falar da Torre de Pisa? Ou na Itália, uma torre inclinada. Bem ali, no pátio da Torre de Pisa, há uma igreja construída com o único propósito de batizar. No meio da igreja, há um grande batistério. Ele data de 1300 d.C. Mesmo na igreja católica, eles batizavam por imersão, por mais de 1000 anos. Mas gradualmente, com o passar do tempo, eles disseram, bem, é um símbolo, e essas pessoas estão doentes e não podem ser batizadas. Então, o que faremos é mergulhar este lençol na água, orar sobre a água, chamá-la de água benta e envolvê-las em um lençol. Ou então eles diziam, bem, como a água é apenas um símbolo, começaram a usar cada vez menos. Às vezes, os monarcas passavam pelo batismo e diziam, não vou me imergir na frente de todo mundo, isso não é digno. E eles diziam, bem, é apenas um símbolo. Vamos derramar um pouco sobre você, depois vamos derramar um pouco menos, depois vamos apenas borrifar. E assim, isso aconteceu lentamente, como muitos compromissos na igreja. E gradualmente a igreja se afastou do exemplo de Jesus e dos mandamentos de Deus e começou a seguir tradições criadas pelo homem. Mas a Bíblia é muito clara se você quiser ser um especialista em Bíblia. E é verdade que, às vezes, os batismos podem não parecer dignos quando a pessoa está molhada. Você sabe o que eu faço quando batizo um casal, marido e mulher? Eu sempre batizo o homem primeiro por alguns motivos. Um deles é que, tecnicamente, ele é o sacerdote da família. Por outro motivo, a mulher não quer ficar na água com o cabelo molhado. Assim, ela pode sair um pouco mais rápido. Mas os partos também nem sempre são dignos. Você já viu isso? Um pouco de sangue, dor e gritos e assim por diante. Mas é um novo nascimento no batismo. Número 13. O batismo do Espírito Santo não substitui o batismo por imersão? Não, precisamos dos 2 batismos. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Quantos querem que seus pecados sejam perdoados? E você receberá o dom do Espírito Santo. Você precisa de ambos. Nascido da água, nascido do Espírito. Você sabe, nos dias de Noé, nosso mundo foi batizado na água. E quando Jesus voltar, ele será batizado em fogo. Batismo na água, batismo no fogo. Os filhos de Israel saíram do Egito. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, que foram batizados na água, através do mar. O Espírito Santo desceu em uma coluna de fogo sobre a nação de Israel, batizada no fogo. Depois, ele os conduziu à terra prometida. Eles precisavam do batismo na água, eles precisavam do batismo no Espírito. Precisamos de ambos os batismos, amigos, amém? Número 14. O rebatismo é sempre apropriado? Sim, é. Agora você tem que ir para Atos 19 e você vai ler uma passagem aqui. Isso lhe dá um exemplo. Paulo está se reunindo com 12 crentes de Éfeso. Eles ouviram falar de João Batista.
Foram batizados por João, batismo por imersão. Eles saíram da cidade. Naquela época, eles não tinham internet ou notícias, não tinham ouvido falar do ministério de Jesus. Paulo está lá em cima pregando para eles sobre Cristo, sua morte, sua ressurreição e tudo o que isso significa. E ele perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles lhe disseram: nós nem sequer ouvimos falar se existe um Espírito Santo. Eles não tinham ouvido falar do Pentecostes. Ele lhes perguntou: em que fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João, João Batista. E Paulo disse: João de fato batizou com um batismo de arrependimento, dizendo que o povo deveria crer naquele que viria depois dele, ou seja, em Cristo Jesus. Quando eles ouviram isso, eles foram, o quê? Batizados em nome do Senhor Jesus. Isso é, na verdade, uma repetição do mesmo versículo. Batizados, no então, eles foram rebatizados. Agora, há 3 razões para ser rebatizado. Uma é se você não foi batizado biblicamente. Talvez tenha sido batizado quando bebê. Aprendemos que isso não é realmente um batismo bíblico de imersão. Você deve ser batizado como Jesus foi, amém? Você quer seguir a Cristo e você pode ter seguido o Senhor durante toda a sua vida e não sabia. Depois, há pessoas que talvez tenham sido batizadas, mas se divorciaram do Senhor. Isso não significa que elas pecaram e você apenas faz o serviço de comunhão para cuidar das pequenas coisas, mas elas se afastaram de Deus. Eles pararam de ir à igreja por anos, eles viveram para o mundo, desonraram publicamente o Senhor, talvez precisem ser rebatizados. Se você se divorciou do Senhor, precisa se casar novamente. A terceira razão é que você passa a ter um entendimento totalmente novo da verdade, como esses 12 crentes de Éfeso de que acabei de falar. E você quer ter um novo entendimento, você aprendeu toda a verdade, essas coisas que você não sabia, e você quer ter um novo começo. Eu fui batizado 2 vezes. Eu estava morando na caverna e passava dias sem ver ninguém. E alguns caminhantes passaram por lá. Eles se sentaram para descansar na minha caverna, que ficava bem perto da água. Tinha uma grande piscina e uma cachoeira, um lugar lindo, lá nas montanhas do deserto. E eles perguntaram: você é cristão? Eu disse: bem, acontece que sim. Eu estava lendo a Bíblia e pedi a Jesus para entrar em meu coração, e isso tinha acabado de acontecer. E eles perguntaram: você foi batizado? Eu disse: bem, não. Eu ainda não tinha entendido tudo isso. Eles me deram um estudo bíblico rápido e disseram: você precisa se batizar. Eu disse: está bem. Então eles foram e me levaram para a água, que a propósito era de neve derretida. E me batizaram por imersão. E vou lhe dizer, eu saí da água, senti-me nascido de novo. E então eles foram embora, não me ensinaram nada. E eu disse: louvado seja Deus, batizamos outra pessoa. Eles eram cristãos batistas e me deixaram. E eu disse: sim, tenho que ir comemorar. Fui para a cidade, encontrei meus amigos, pegamos algumas cervejas, comemoramos meu batismo. Fumei um pouco de maconha. Eu estava na cadeia antes de o sol se pôr. E estava na cadeia testemunhando às pessoas sobre Jesus. Eles não tinham me ensinado com muito cuidado antes. Então, mais tarde, um antigo pastor estudou comigo e eu fui rebatizado. E isso permaneceu. Antes disso, parei de fumar, de beber e tudo mais. E nunca mais fiz isso desde então. Portanto, é apropriado. E a Bíblia diz, deixe-me ler a pergunta novamente. O batismo, questão 15, está relacionado com o ingresso na igreja? Sem dúvida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados naquele dia. E 3.000 foram acrescentados a eles. Louvando a Deus e tendo a graça de todo o povo, o Senhor acrescentava diariamente à igreja aqueles que estavam sendo salvos. Senhoras, o que vocês achariam de um rapaz que dissesse: eu amo você e parei de sair com as outras garotas e quero me casar com você? E faremos isso publicamente. Mas temos de morar juntos? Por que você gostaria de se unir ao corpo de Cristo e não fazer parte do corpo? Você diz: bem, há hipócritas na igreja. Sim, amigos, e sempre há espaço para mais um. Portanto, não deixem de ir à igreja. É lá que aprendemos a amar uns aos outros, amém? Vocês foram chamados para formar um só corpo. Se um cordeiro estiver sozinho na floresta, o lobo o pegará. Precisamos fazer parte da família. 1 Coríntios, capítulo 13. Porque em um só Espírito fomos batizados em um só corpo. Amém? Número 17. O que rejeitamos quando rejeitamos? Número 16, desculpe. Eu pulei o número 16? Se recusarmos o batismo, de quem é o conselho que estou recusando?
Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram a vontade de Deus para si mesmos, não tendo sido batizados por ele. João Batista. Amigos, o batismo é muito importante e esta noite vou lhes fazer um convite. Você que está aqui assistindo, você que está em casa, você pode tomar uma decisão. 3 perguntas simples. Primeiro, eu aceitei Jesus como meu Salvador e talvez esta noite seja a primeira vez. E desejo ser batizado por imersão. Marque essa caixa. Queremos orar por você. Você pode fazer isso em casa e está assistindo. Você pode enviar sua resposta por e-mail. Segunda pergunta. Já fui batizado, mas me afastei. Gostaria de considerar a possibilidade de ser batizado novamente. Diremos como você pode entrar em contato com alguém e obter aconselhamento espiritual sobre isso. Terceira pergunta. Ainda tenho dúvidas sobre esse assunto e gostaria de estudar mais. Você quer orar? Você gostaria de mais estudos? Você quer entender melhor? Não queremos que ninguém se precipite como eu fiz antes de saber no que está se metendo. O casamento é um compromisso importante. O batismo também é. Vamos compartilhar essas coisas. Se quiser saber mais, preencha o formulário e escreva-o em seu cartão. Você sabe, Jesus não foi batizado por causa de seu pecado. Ele foi batizado como um exemplo para você e para mim e para o que podemos esperar do batismo. O que aconteceu no batismo de Jesus? Os céus se abriram. Deus abrirá os céus para você. Uma voz veio do céu. O Pai falou. Você ouvirá Deus falar com você de uma maneira especial. O Espírito Santo desceu. Deus lhe dará o poder do seu Espírito. O Espírito veio como uma pomba. Deus quer trazer paz ao seu coração porque todos os seus pecados estão perdoados. Cristo, em seu batismo, começou uma vida de ministério. Ele tem uma obra para você fazer. Ele lhe dará dons do Espírito Santo. O que aconteceu com Cristo acontecerá com você. E o que aquela voz do céu disse? Este é o meu filho amado. Deus está dizendo, estou adotando você como meu filho e minha filha. Quantos de vocês gostariam de dizer, Senhor, quero ouvir sua voz, quero ser seu filho, quero essa paz, quero esse poder, quero esse propósito. Ele quer dar isso a você. Foi por isso que Jesus deu sua vida. Temos alguns assuntos importantes a caminho, amigos, e o Senhor quer que entendamos essas coisas, mas tudo começa com um compromisso. Diga, Senhor, eu sou seu, mostre-me o que está por vir, abra meus olhos. Ajude-me a saber o que o Senhor quer que eu faça para estar pronto e para preparar meus entes queridos, para preparar outras pessoas para a sua vinda. Esse é o seu plano, amigos? É essa a sua oração? Posso orar por vocês? Depois de preencherem seus cartões e depois da minha oração, passem-nos de volta na mesma direção em que vieram. Nossos contínuos, nossos anfitriões de fila, os receberão de vocês, e vocês verão as mãos deles. Aqueles que estiverem assistindo, podem enviar sua resposta por e-mail para nós. Estaremos orando por vocês. Inclinem suas cabeças comigo, por favor. Pai do céu, por favor, nos dê o Espírito Santo. Oro para que, ao nos achegarmos ao Senhor agora, possamos experimentar esse novo começo e que o Senhor nos encha com seus poderes. Aguardamos ansiosamente esse convênio, esse compromisso do batismo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Assunto muito importante, não se esqueçam de nosso próximo estudo. Vamos falar sobre o mistério do último dia. O mistério do último dia. Então, quando será a nossa próxima reunião? Amanhã à noite, eu estarei aqui. Espero que você venha. Tragam seus amigos. Deus os abençoe, amigos. Nós os veremos então.